pedacinho de papel e caneta que eu gosto de riscar, de anotar um nome ou uma coisa. É só falar. Olha, ele já passou já essa matéria. Eu fiquei com medo do teu jornal aí. WhatsApp 985857709. Agil Farma, produtos médicos e manipulados. Mais uma grande campanha Óticas Diniz. Eu já deixei todos na escola, já. Estarão pela metade do valor. Por isso que eu cheguei de certo ponto, porque tem que deixar a esposa de trabalho, deixar todo mundo na escola, poder vir pra cá. Desde 5 horas da manhã já estou lá. Nas Óticas Diniz. Laboratório Ótico de Mas agora com melhor atendimento com a metade da loja pela metade do preço. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Você está em 98,5 da Porta. Bom dia, Vitória. Estamos aqui com Sociedade em Debate com Graciliano Tenório, todas as terças e quintas, 6h30 às 8 da manhã. Estamos hoje aqui recebendo em debate com o tema educação o professor e doutor Darlindo Ferreira, da UFPE. É uma honra muito grande, professor Darlindo, estar lhe recebendo aqui, o senhor que tem um nome tão respeitado e admirado em todo o cenário nacional. Bom dia. Bom dia, Graciliano, bom dia a todos. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Verdade, o prazer são todos nós que estamos escutando essa voz, essa cabeça pensante do cenário nacional em relação à educação. Professor, para começar, eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre as universidades federais, já que o senhor tem um amplo conhecimento sobre esses cortes ou contingenciamento, suspensão de verbas, e o que o senhor acha realmente que pode acontecer nas UFPEs, vão prejudicar e em quê? É muito importante a gente ter esse espaço aqui para dialogar com a sociedade, porque acho que todos vão convir que a gente está num momento muito difícil, num momento em que há sempre uma perspectiva de exacerbar, polarizar o que é certo, o que é errado, o que é ideológico, o que não é ideológico. Eu queria, antes de responder essa pergunta objetivamente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para dizer o seguinte: a educação, a gente não pode pensar a educação de forma fragmentada, a gente não pode pensar a educação de forma isolada, né? Para que o ouvinte possa ter uma ideia, é como se fosse mais ou menos assim: eu não posso pensar um carro, o carro ele é bom, mas ele não tem os pneus, como é que eu vou andar? Eu não posso pensar, esse carro é bom, mas ele não tem um motor. O carro pode ter motor, pode ter pneu, mas não tem um sistema elétrico. Então, pensar a educação é como se pensar um sistema. A gente tem que pensar a educação de forma sistêmica, desde do pré-escolar até a universidade. Me estranha muito um discurso que de alguns anos vem acontecendo, de pensar em privilegiar. Vamos privilegiar a educação básica, vamos privilegiar o ensino superior. Eu não consigo ver uma coisa desatrelada à outra, né? E o que a gente tem visto? Que o Brasil está passando por uma crise econômica, uma crise também, por que não dizer, política, e é óbvio que é necessidade de se fazer alguns contingenciamentos, ou seja, alguns enxugamentos. Quando você tem na sua casa um aumento de despesa e uma diminuição de receita, você tem que cortar alguma coisa. Mas a pergunta é essa: nós vamos cortar o quê? Né? Nós vamos cortar aquilo que não seja essencial. E eu tenho a certeza
que nenhum país do mundo se desenvolve sem educação. Dia desses eu dava uma palestra e dizia que nenhum político em nenhum lugar do mundo se elege dizendo que a educação não é importante. Isso aí parece uma ladainha, né? Em todas as campanhas, em todos os políticos de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, sempre vão dizer que a educação é importante. Agora, o que é que estão chamando por importância? Né? Se você vai cortar daquilo que é essencial para o desenvolvimento do país, eu penso que isso é um equívoco. Isso está acontecendo nas universidades federais e nos institutos federais de educação. Há necessidade de ajuste, obviamente que se façam os ajustes, mas o corte que tem feito, a gente tem notícias de universidades, de reitores, que colocam que nos próximos 30, 60 dias não vão ter dinheiro para pagar água e luz. Então não tem como a gente pensar no desenvolvimento de uma nação sem um mínimo para que isso se desenvolva, né? Então eu penso que é um equívoco, eu penso que há necessidade da gente ter bom senso, da gente ter tranquilidade, de equacionar as situações, de não deixar de investir na educação básica, não deixar de investir no pré-escolar, mas não pode esquecer das universidades e principalmente pesquisa e pós-graduação, que é onde a gente pode fazer o diferencial a partir das inovações. Verdade, professor. Até a questão também dos terceirizados, e algumas UFs aí já teve até corte no pessoal da limpeza, segurança, e a gente vê que já são poucos, né? O serviço em si já é muito bem prestado, mas porque os profissionais são muito esforçados, porque a falta realmente há. E com esse corte ainda vai se diminuir esse pessoal que dá suporte, né? A gente sabe que a UFPE são uns campos muito grandes, onde o pessoal da limpeza, o pessoal da educação, o pessoal terceirizado dá um suporte aos professores, dá um suporte aos técnicos e faz realmente a coisa andar. Então, também esse pessoal do terceirizado também são muito prejudicados com isso. É prejudicado, com certeza, prejudicada a universidade como um todo. Ontem mesmo eu estava em reunião com a reitora na Universidade Rural de Pernambuco e ela me dizia que já foram cortados 120 vagas de terceirizados na Rural, né? Então você vê que limpeza, segurança, transporte, começa a prejudicar o andamento natural da universidade, né? A gente precisa rever isso. Eu volto a dizer, precisa ter bom senso. Claro que você não pode, se você está em crise, você não pode ter o mesmo valor para gastar, mas não pode, na minha humilde opinião, ter um corte dessa magnitude. Professor, o senhor acha que essa suspensão dos pagamentos, suspensão das verbas, seria como se fosse uma pressão para aprovar a reforma da Previdência, porque o ministro da Educação fala que se aprovar como eles estão querendo, eles vão liberar esse dinheiro. Então quer dizer que pode ser uma pressão para aprovar a Previdência? Graciliano, eu acho uma coisa interessante, assim, queria pensar um pouco aqui com o ouvinte. Estamos vivendo em momentos bem difíceis, porque assim, onde é que está a verdade? Né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas elas se informam a partir de grupos de WhatsApp. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter embasamento a partir de coisas concretas, de informações fidedignas, né? Você está trazendo outro tema muitíssimo importante, que é o tema de... Mas eu não sei quanto é a minha receita. A gente faz uma reforma da Previdência sem primeiro fazer uma reforma fiscal. A gente não sabe quanto vai receber nos próximos anos, mas já vai pensar em fazer um corte da Previdência, tirando direitos que são historicamente construídos pelos trabalhadores, e retirar esses direitos, mas não sabe porque não foi feita a reforma fiscal anterior. Então, assim, tributária também. Tributária. Então a gente precisa ter muita calma, não se apegar a qualquer informação que chega, sempre se questionar de onde é que vem essa informação para ter uma posição. Eu acho que sim, acho que é um jogo político natural, que qualquer governo que estaria fazendo, mas os trabalhadores, os professores, os estudantes, a sociedade de forma geral, precisa entender o que é prioritário. E eu volto a dizer, não existe a mínima possibilidade de desenvolvimento sem educação. Graciliano, só para você ter ideia,
A Alemanha é o país mais desenvolvido da Europa. É a maior potência econômica atual da Europa, é a Alemanha. E este ano, a Alemanha fez o maior investimento de todos os tempos em educação. Então eu não entendo como um país que é ponta, é primeiro mundo, sabe da importância da educação, da inovação e da pesquisa, aumenta o volume de investimento na educação, e um Brasil, um país que precisa desenvolver com questões sociais, econômicas seríssimas, desigualdades regionais, a gente retira dinheiro da educação. Eu realmente não entendo essa perspectiva. Realmente, professor. Então, as UFs realmente vão ser muito afetadas com essa suspensão de pagamento. E vamos ver, né? Vamos esperar que sejam liberados o mais rápido possível. Inclusive na Bahia, a juíza deu causa lá, o F lá, para que seja liberado o pagamento, mas o governo já entrou com a AGU para tentar bloquear esse mandato da juíza na Bahia, não foi, professor? Há uma juíza federal na Bahia que mandou suspender o bloqueio porque ela alega que precisa ter dados objetivos e confiáveis, né? A gente não pode cortar dinheiro dizendo assim, olha, tá ruim, tem que cortar, mas tem que cortar aonde? Como? Por quê? Então isso é uma pendenga, digamos assim, jurídica que eles estão resolvendo, mas eu imagino, Graciliano, que nos próximos dias isso tem que se resolver, porque você disse aí uma frase interessante, que vai ser prejudicado. Na verdade não vai, já está sendo prejudicado, né? Eu acredito, eu não tenho esses dados, essas informações, mas quem é gestor sabe que o próximo semestre está comprometido, porque você não tem orçamento, você não tem previsão de orçamento. Então acredito que nos próximos dias isso deve estar minimamente sendo resolvido. Verdade. Vemos para uma pergunta aqui muito interessante, que vemos ontem falando sobre o governo Dória lá em São Paulo, que está querendo responsabilizar os pais por baderna, por creba-creba nas escolas. E eu só acho que isso é uma medida que vai causar frutos, responsabilizando os pais, até em questão de pagar. O garoto vai lá, quebra a banca, quebra o quadro, e o pai vai ter que pagar essa questão, essa perda, esse dano. Vamos lá, é uma pergunta muito complexa e a gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá, primeira coisa, educação não é sinônimo de escola, ok? Educação não se dá só na escola, não é um sinônimo direto de educação e escola. É óbvio que a escola é o locus, é o espaço privilegiado onde se dá uma determinada forma de educação. Então, assim, a gente percebe que a escola ela termina se transformando numa espécie de vitrine de todas as contradições sociais que a gente vive. Contradições sociais com relação a gênero, a raça, a economia, a violência. Tudo que a gente vive no social, a escola termina resumindo e termina vivenciando isso de uma forma muito intensa. Essas contradições, digamos assim, essas mazelas sociais, elas são muito visibilizadas nas escolas, né? São muito visíveis na escola. Pois bem, eu penso que antes de culpabilizar os pais ou mesmo culpabilizar os alunos, a gente tem que pensar que educação nós estamos oferecendo a essas crianças, né? Quando você pensa que a escola como nós a conhecemos, ela nasce a partir da Revolução Industrial, ela nasce a partir do século XVIII, XIX, aí começa a se estruturar os primeiros passos do que nós chamamos da escola moderna, né? Se você ver ideia, em 1900 a aula tinha 50 minutos, hoje continua tendo 50 minutos. No século passado, os alunos se sentavam um atrás do outro e o professor na frente. Hoje em dia ainda é assim. Então, assim, na maior parte das escolas. Então, assim, a gente precisa reformular a escola. A gente precisa reformular os métodos pedagógicos de ensino. Porque eu imagino para um adolescente hoje ir para a sala de aula e ver um professor sem um data show, sem uma escola com ar-condicionado decente minimamente, às vezes sem carteira, às vezes os alunos vão sem comer, só comem porque vão para a escola. Então, assim, a escola não é nesse formato, nessa conjuntura. Óbvio que eu estou fazendo uma caricatura, que é excelentes escolas, mas de modo geral a escola é um lugar pouco interessante, né?
A gente tem que, primeiramente, pensar em mudar os métodos, mudar a qualidade da escola. Não estou legislando em causa própria. Não acredito em nenhum país que vá se desenvolver se não fizer um investimento maciço no professor. O professor, ele é protagonista e sempre será protagonista desse processo. Ele precisa ganhar muito bem, ele precisa ser muito qualificado, ele precisa ter metas objetivas, ele precisa ter projetos pedagógicos atualizados nas escolas para poder essa educação modificar. E por fim pensar, eu digo por fim não no sentido temporal, mas assim, também pensar a participação dos pais, né? Eu, sinceramente, eu não acredito nessa perspectiva punitiva. Então, você fez uma coisa errada, vai punir. Se punir fosse uma coisa certa, não teríamos tanta gente nas cadeias. Se punir fosse uma coisa muito boa, a gente não precisaria de tantos, cada vez mais de presídios. A gente precisa educar, a gente precisa construir, a gente precisa dialogar. E não tem outra forma sem escola, comunidade e paz. Por isso que eu disse, educação não é só escola, a educação começa em casa, a educação começa na rua. Eu sonho com uma cidade que possa ser uma cidade educadora. Eu sonho com a cidade em que a comunidade possa pensar que onde é que tem uma escola, onde é que tem uma calçada decente para os alunos passarem, onde é que tem um sinal de trânsito, ou seja, uma cidade educadora. A cidade tem que abraçar a escola, a comunidade tem, a sociedade tem que priorizar a educação como uma questão central. Se não for assim, a gente ainda vai continuar elegendo políticos despreparados, descomprometidos. A corrupção, ela é sistêmica, ela é histórica, ela muda de cor, de partido, isso não é uma coisa personalizada. A gente tem que matar o mal pela raiz, matar o mal pela raiz para trabalhar a educação. Verdade. Pegando esse gancho aí do senhor, falando sobre do seu sonho de ver uma cidade com uma educação de primeira. Vemos que na cidade de Vitória e Santo Antão, a educação está sendo realmente muito esquecida e prejudicada. Vemos aí uma questão no Colégio Municipal Pedro Ribeiro, onde os alunos vieram ter aula final do mês passado, quase no meio do ano. Então como é que fica essa questão do calendário escolar? Se vai ter como esses alunos serem recompensados, ou ter como eles ter uma agenda que possa compensar essas faltas? Porque na minha ótica eu vejo que não, eu vejo que é impossível reparar 6 meses dentro dos outros 6 meses letivos. O que o senhor fala sobre esse momento da educação de Vitória de Santo Antão, aqui em debate, falando sobre, tomando um exemplo, o Pedro Ribeiro, que foi um colégio de referência, onde eu também já estudei no colégio Pedro Ribeiro, e sabemos que no meu tempo, era uma escola de referência, como o 3 de agosto. O 3 de agosto hoje também vive em questão de rodízio de aulas, né? O aluno vai na terça e na quinta numa semana, na outra semana vai segunda, quarta e sexta. Como é que pode se educar desse jeito, professor? Como é que o seu sonho vai se realizar? Mas o sonho é para sonhar e trabalhar em cima dele, né? Veja só, meu caro, primeiro eu queria mandar um abraço para todos os professores de Vitória. São profissionais que eu tenho o maior respeito. Olha, Graciliano, eu não nasci em Vitória de Santo Antão. Eu cheguei em Vitória com 12 anos de idade. Eu estudei 1 ano no João Cleófas e depois eu fui para o 3 de agosto. Então, desde o 6º, 7º ano até o 3º ano eu estudei no 3 de agosto. Eu tenho excelentes lembranças do 3 de agosto. Eu fiz parte da banda marcial 3 de agosto, que muito me orgulhou, e eu tenho um orgulho de ter feito parte dessa história. Eu estou dizendo isso para dizer assim, que eu estudei toda a minha vida em escola pública, né? E a gente sabe que é uma opção você estudar na pública ou privada, mas a maior parte da população estuda em escola pública. Com relação a isso, eu queria dizer o seguinte: quando a gente, em qualquer coisa na vida, mas principalmente em educação, a gente tem que improvisar, significa que o planejamento falhou. E eu quero dizer que não houve planejamento. Por quê? Independente, eu queria deixar bem claro aqui, eu não tenho nenhuma questão contra nenhum gestor. Não é uma questão só de falar da realidade. Quando você faz esse tipo de coisa, tem que estar modificando a escola no meio do período e tal. Gente, isso é falta de planejamento.
é óbvio que de alguma forma está comprometido. Eu não estou dizendo que não vai prestar, que vai ficar ruim, mas tem algum comprometimento no andamento e no planejamento desse ano escolar. Então, os gestores, né, eles precisam, eu sonho com a cidade educadora nesse sentido, onde haja uma cobrança da sociedade, haja um diálogo dos gestores com a sociedade e principalmente planejamento e transparência, né? Assim, um assunto que eu acho muito importante. O ouvinte pode estar dizendo assim, mas esse professor aí, ele está falando isso, mas é da cabeça dele. Não é da cabeça dele, não. Existe uma coisa chamada IDEB, certo? Que é um índice de avaliação proposto pelo MEC. Todas as escolas do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, todas as escolas são submetidas ao IDEB. Então, é um instrumento muito sério de avaliação do ensino. E é feita aquela história da escola. Você diz assim, olha, eu preciso tirar 7 para passar em matemática. Aí o aluno chega em casa para o pai e diz assim, eu tirei 7. Aí o pai diz, que maravilha, você tirou 7. Não, 7 é o mínimo exigido para você passar. Então, quando o IDEB diz assim, olha, o IDEB esse ano é 3,5, um exemplo. O IDEB para o ensino fundamental 1 é 3,5. Aí você tira 3,5, os gestores municipais colocam, nós estamos no IDEB, estamos muito felizes. Não é verdade. Você só tirou a sua obrigação. E o que é pior, está aí para todo mundo ver. O IDEB de Vitória está abaixo. Então, só não encontramos a média como estamos abaixo dessa média. Não sou eu que estou dizendo. Isso é o IDEB. Então, eu estou querendo dizer assim, tem muita coisa a fazer. Agora, vamos puxar a orelha também de quem merece. Somos nós, pais. Eu fico muito pensativo e reflexivo. As pessoas vão para a rua, às vezes fecham a rua, fazem protesto, porque estourou um cano na rua, faz protesto porque tem problemas de violência. Isso é legítimo. Agora, eu nunca vi ninguém ir para a rua fazer protesto porque não tem aula. Eu nunca vi ninguém ir para a rua porque o professor está ganhando pouco e não ensina direito. Os alunos, às vezes, até comemoram, né, professor? Infelizmente, então, isso fala de falta de comprometimento também da população de cobrar para os gestores. De cobrar uma educação básica. Não tem. Gente, as pesquisas estão aí. O índice de retorno financeiro, quanto mais qualificado você for, quanto mais você tiver grau de instrução, mais você vai ter um rendimento maior. E aqui eu não quero nem entrar numa seara que também é muito interessante, daria um outro programa, que é o seguinte, é a chamada Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, que é a história da entrada da inteligência artificial. O que está se dizendo é que nos próximos 5 e 10 anos, 80% das profissões que nós entendemos que existe hoje não vão existir. Então, se as nossas escolas não estão conseguindo preparar ainda para o que existe, quiçá o que vai vir aí pela frente com a entrada da inteligência artificial, com a entrada de novas formas de trabalho, a mudança da sociedade. Então, eu acho que é urgente. A sociedade vitoriense, eu me considero vitoriense, apesar de não ter nascido aqui. Eu acho que, eu estou falando de Vitória porque é a nossa cidade. Então, assim, a gente tem que parar, pensar, discutir, de repente fazer um fórum municipal apartidário, mas de pensar. É muito fácil a gente criticar, mas eu acho também a gente tem que chegar junto do gestor municipal para propor, para construir junto, para dizer assim, olha, estamos errados nisso, mas como é que a gente pode melhorar? Em que a gente pode modificar? Porque eu não acredito que vai haver uma mudança sistemática na população, na sociedade geral, principalmente no que diz respeito à educação, se não houver diálogo, se não houver uma construção coletiva. Sociedade, gestores, pais e alunos. Todos precisam mudar, todos precisam reconhecer os erros, os limites, mas nós temos grandes potenciais também. Então, em Minas Gerais, essa questão do Pedro Ribeiro e de outras, é óbvio que isso é falta de planejamento, foi um erro, infelizmente, está prejudicado de alguma forma, espero que consiga reverter o mais breve possível, mas que isso sirva de lição para que não aconteça novamente. E a sociedade e os pais de alunos precisam cobrar. A gente tem que sair desse imediatismo de dar voto e só olhar depois que dá o voto, depois de 4 anos. Não, eles estão aí, eles são servidores públicos colocados por nós. Estão aí para nos servir. E a gente precisa ter essa consciência mais crítica. Verdade, professor. Falando sobre essa mobilização, professor, comentou dos pais e alunos, lá no Mário Bezerra, no bairro do Mário Bezerra, existe lá uma escola chamada Maria Isabel. Eu creio que o senhor deve conhecer.
onde lá os moradores estavam muito prejudicados. Inclusive eu fui lá, fiz algumas matérias, falando com os alunos, falando com os pais e alunos, mostrando a situação da escola. Colocamos em nossas redes sociais, inclusive quem está ouvindo em casa pode nos acompanhar em redes sociais também, que é Sociedade em Debate Graciliano Tenório, Facebook e Instagram, e nada foi resolvido, até que os pais se uniram junto com os funcionários efetivos, né? E ligaram para mim: Graciliano, tem como a gente ir na prefeitura para falar lá com o pessoal da educação? Se vamos, marcamos um dia e chegamos na prefeitura municipal de Vitória, onde o Dr. Java já tinha se desligado do cargo e estava lá a senhora que é Ione, senhora Ione. Aí fomos recebidos, né? Ali fizemos a pressão, comunicamos, estavam colocados na sala. Aí levantamos essas posições à senhora lá. Ela disse que iria resolver a questão dos ventiladores, por exemplo. Ela disse que na cidade de Vitória e Santo Antão, isso está gravado em nossa matéria, ela disse que só tem um eletricista para a cidade todinha. Isso é inviável. Será que não pode se contratar mais para que realmente as escolas tenham um apoio? A questão também da segurança. Vários alunos que fazem parte de escolas que vivem mais afastados do centro, muitas vezes estão sendo assaltados, estão sendo ali constrangidos por pessoas, vândalos, que estão ali para roubar, para fazer o mal. Então a gente precisa de uma segurança maior. Nessa questão, a gente viu que se mobilizou aquele grupo lá no Mário Bezerra e foi lá na secretaria, já mandaram um diretor e já mandaram instalar ventiladores. E assim a gente vai levando. Então essa questão que o senhor falou é muito importante, essa questão de se mobilizar, de chamar o pai do vizinho, de chamar o filho do vizinho e pegar o seu filho e ir para a rua e cobrar realmente do gestor municipal, que só vai atrás do povo quando é para ganhar o voto, quando é para pedir tempo de eleição. Mas após a eleição esquece do compromisso que foi firmado. Eu queria reforçar o que eu falei, assim, veja só. Você está me dando inclusive a oportunidade, eu queria aproveitar essa oportunidade para divulgar. Nós estamos construindo, eu faço parte do grupo que está construindo um movimento chamado Vitória Sim, né? Você pode nos encontrar no Instagram, acho que Eu Sou Vitória Sim, é o nome do nosso movimento na internet, aí no Facebook e no Instagram. E o que é o movimento Vitória Sim? É um movimento apartidário, é um movimento de pessoas de diversas perspectivas ideológicas, mas que se preocupa com Vitória. A gente não quer só criticar, a gente quer propor, a gente quer que realmente se faça alguma mudança nesse cenário político, organizacional, institucional de Vitória. Mas assim, o que eu acho que é fundamental e que esse movimento Vitória Assim também trabalha, que é o seguinte: qualquer gestor que se distancie da população, ele não vai ter êxito. A gente só consegue, eu não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, mas assim, a gente só consegue crescer, melhorar, se a gente estiver junto ao povo, ouvindo ao povo. O povo não tem que ser só o lugar ou só as pessoas que vão colocar o voto na urna. O povo é para ele que a gente, enquanto servidor público, trabalha. Então, se a gente faz uma gestão próxima ao povo, se a gente faz uma gestão ouvindo o povo, se a gente faz uma gestão programada, se a gente faz uma gestão planejada, óbvio que irão continuar. A gente não vai resolver. Educação interessante. Educação é interessante porque os resultados não são imediatos, né? Talvez seja por isso que muitos gestores não investem seriamente em educação, porque você só vai ver os resultados efetivos da educação depois de um certo tempo. Mas se a gente não começar hoje, vai demorar mais tempo. Então, você precisa ter tranquilidade, seriedade, dialogar com o povo, saber quais as dificuldades. Eu não queria perguntar, mas é interessante a gente perguntar. Se é verdade que Vitória só tem um eletricista para toda, eu vou dizer nem para a prefeitura toda, para a Secretaria da Educação toda, será que a gente não poderia cortar
alguns cargos comissionados e contratar mais eletricista? Com certeza. Era possível. Isso é uma questão de gestão. Mas eu não estou aqui para ensinar ninguém a gestão. E ela disse que nem auxiliar ele tem. É o eletricista e só o eletricista. Eu quero crer que isso não seja efetiva de fato, porque é uma questão de gestão. Verdade. Né? Então, mas enfim, cada gestor tem suas prioridades, tem sua forma de ver a coisa. O que eu acho que é importante é, seja 10 mil, o que não pode faltar é ventilador na escola. O que não pode faltar é professor na escola. O que não pode faltar é gestão na escola. O que não pode faltar é merenda na escola. Por quê? Eu não vou ficar aqui discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que é importante é que não possa faltar as condições do ensino. É isso que é importante. Não é importante dizer que o gestor passado errou ou acertou. Hoje, o que é possível fazer? Volto a dizer. Gestores, comunidade, professores e alunos. Se não houver diálogo, se não houver construção coletiva, não vamos ter uma verdadeira revolução necessária para a educação. Eu não acredito que a gente vai conseguir sair desse marasmo, sair dessa... Volto a dizer, tirar a nota mínima, não há mérito nenhum nisso. Se o aluno tem que tirar 7 para poder passar, isso é nota mínima. Então, se a gente tem o IDEB e o IDEB não é atingido, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar em formas de superar o IDEB. Está à frente do IDEB. Não está atrás do IDEB, nessa nota do IDEB. Então, isso só me preocupa porque a gente vê que há um caminho ainda enorme, ainda há muita coisa para fazer. Mas eu volto a dizer, eu acredito no diálogo, eu acredito na participação coletiva, eu acredito no bom senso, eu acredito que as pessoas de bem estão aí e vão se preocupar, porque educação é para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos. A gente tem uma sociedade melhor. E um ponto, a gente precisa pensar no planeta, a gente precisa pensar no meio ambiente, a gente precisa pensar na sustentabilidade, porque daqui a pouco talvez a gente não tenha nem planeta, nem sustentabilidade. Está aí esse rio, está aí as nossas reservas minerais e de água. A gente precisa cuidar da nossa cidade. Se você me permite, tem um velho ditado que diz assim, que o estudante, né, o discípulo chegou para o mestre e disse: mestre, como é que eu posso mudar o mundo? Aí ele disse: primeiro comece formando a sua cama, depois cuide do seu quarto, depois cuide da sua casa, cuide da sua rua, cuide do seu bairro. Ninguém vai mudar o mundo sozinho, mas se a gente começa a cuidar das pequenas coisas, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, das nossas relações, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente come, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente começa a fazer essa transformação, porque são inúmeras pessoas individualmente que começam a mudar. Ninguém vai mudar o mundo sozinho, ninguém vai mudar o mundo de um dia para o outro, mas se a gente começar a fazer o que é preciso ser feito, cada um dentro do seu quadrado, como se diz, da sua seara, o mundo vai mudar, eu não tenho dúvida. Verdade, professor. É muito bom ter o senhor aqui. Temos que fazer outras debates como esse, porque realmente é muito proveitoso e o senhor tem muito a contribuir com a sociedade vitoriense e em geral. Queremos agradecer o senhor em nome de RB Personal, Academia Pedro do Borges, onde o nosso professor Ravel Bernardino, falar também da Ótica do Trabalhador, do nosso amigo Michael, que fica ali na Duque de Caxias, Facol, Faculdade dos Marlins. Faça o seu vestibular. Vestibular é o futuro. Seu futuro está na Facol. E quero deixar uma dica também para aqueles que querem prestar o vestibular, que faça a engenharia da produção. Como o professor mesmo falou, o 4.0 realmente está aí batendo na porta. 80% dessas funções braçais irão acabar realmente, e você tem que ter um preparo. E a indústria hoje não precisa mais daquele funcionário que pega a caixa, que carrega o pallet, porque daqui a alguns anos ou até alguns meses esse serviço braçal será feito por robôs, né? Então você tem que estar acima, você tem que estar para comandar, você tem que estar para gerir, para ser o gestor. E o engenheiro da produção está aí como uma das profissões do futuro.
Então faça seu vestibular na FAPOL, Engenharia da Produção, com a professora Lara, que ela vai realmente dar um norte à sua vida. Queremos agradecer ao professor, esperando que o professor volte e deixando as suas considerações finais. Novamente eu agradeço a oportunidade, estarei aqui disponível para futuras novas conversas, novas reflexões, e eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Às vezes a gente está no meio da tempestade, às vezes a gente está no meio de uma dificuldade, a gente acha que não tem saída. Sempre tem saída, né? E principalmente quando a gente dá as mãos, principalmente quando a gente tem humildade de pedir ajuda, de olhar para o lado, e a gente consegue superar todas as dificuldades. Penso que não vai ser diferente com relação à nossa educação, à nossa sociedade. São grandes os desafios, mas a população brasileira, a sociedade brasileira já deu diversas demonstrações que a gente consegue superar. A minha trincheira de luta e de trabalho é a educação. Então é nisso que eu trabalho há mais de 20 anos, é nisso que a gente tem militado, a gente tem trabalhado em cima disso. E eu queria deixar um bom dia para todo mundo e uma esperança. Lutem que a gente chega sempre a um lugar melhor. Bom dia a todos. Bom dia, Vitória. Muito obrigado. Agradecendo ao nosso querido diretor Jader Siqueira pelo apoio e todo o ensinamento. Obrigado, Jader. Obrigado, Vitória. Quinta-feira estamos de volta com o tema Educação Física versus Sedentarismo, com o professor Ravel Belarmino, da RB Personal. Fique com Deus e até quinta. Era isso? Era isso. Bom demais. Espero que tenha. Foi.